Correção de exercícios. Leia a manchete para responder as questões. Nós adoramos o Twitter, mas o fato é que ele entrou em decadência. Observe. Aqui você terá um período misto. É um período composto por 3 orações. E as 2 primeiras estão coordenadas. E a segunda e a terceira estão subordinadas entre si. Então, não é um período composto apenas por coordenação, nem um período composto apenas por subordinação. É um período misto, ou seja, composto por coordenação e por subordinação. Então, vejamos. Quantos e quais são os verbos de que o período é constituído? São 3, olha. Adoramos, entrou. Então, tem 3 orações, certo? Muito bem. Primeira oração, nós adoramos o Twitter. Segunda, mas o fato é... Por que o é tem que ficar dentro dessa oração? Porque senão ela não tem verbo, veja. E eu vou começar uma oração sempre pela conjunção integrante, tá? Muito bem. Essas são as 3 orações. Muito bem. Essas orações... Elas têm, então, como eu já disse, diferentes relações. As 2 primeiras são coordenadas e a segunda e a terceira são subordinadas entre si. Como é que eu sei? Muito simples. Tente separar em frases diferentes. Ó. Nós adoramos o Twitter, ponto. Outra frase, mas o fato é... Dá para separar? Dá. A primeira da segunda dá, então elas são coordenadas. A primeira oração coordenada assindética, não começa por conjunção. A segunda é uma oração coordenada sindética adversativa. Faltou sindética ali. Agora veja entre a segunda e a terceira. Mas o fato é, ponto. Que ele entrou em decadência, não dá para separar. Então, a segunda e a terceira orações, entre si, elas são subordinadas. Então, a segunda oração, ela é a oração principal, esta oração, ela é a principal da terceira. E a terceira é uma oração subordinada substantiva predicativa. Isso significa que esta oração aqui do meio, ela tem 2 classificações. Em relação à anterior, ela é coordenada sindética adversativa, mas em relação à posterior, ela é uma oração principal. Como é que eu sei que essa aqui é predicativa? Simples, ó. A oração principal acaba com o verbo de ligação. Imediatamente após um verbo de ligação, eu tenho o quê? Um predicativo do sujeito, tá? Então, vamos lá. Para fazer o teste, né? O teste é substituir a oração subordinada pelo pronome isso, esse ou essa. O fato é esse. Qual seria a função do esse? Predicativo do sujeito. Então, essa oração, que está no lugar deste pronome, ela é predicativa. Dica: se a última palavra da oração principal for um verbo de ligação, a próxima oração será uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Identifique 2 orações coordenadas, a primeira e a segunda. Nós adoramos o Twitter mas o fato é. Letra C. Identifique a conjunção e a relação semântica estabelecida entre as 2 orações. Muito fácil. A conjunção é o mas e a relação semântica é de oposição ou adversidade. Qual oração é subordinada e funciona como predicativo do sujeito? A terceira oração, que é que ele entrou em decadência. Questão 2. Preencha de acordo com a função sintática das orações subordinadas destacadas. Então, tem uma legenda aí, né? 1 sujeito, 2 predicado, 3 complemento nominal.
4 predicativo do sujeito. Vamos período por período. Vamos ao primeiro. Manter-se bem informado é fundamental. Este bem informado é o predicativo. Vamos lá, vamos substituir pelo pronome isso, esse ou isso. Então, manter-se bem informado, não fiquem atentos apenas ao que está em negrito, tá? Vamos pensar na oração inteira, tudo bem? Ok. Então vamos substituir a oração subordinada pela palavra isso. Manter-se bem informado é fundamental. É fundamental manter-se bem informado. Isso é fundamental. Esse isso está no lugar de manter-se bem informado. Analise aqui para ficar mais fácil para você encontrar a função sintática. Nessa oração aqui, ó, é fundamental. O que falta? Falta o sujeito. Isso aqui, ó, é fundamental. Manter-se bem informado é fundamental. Se eu substituo essa oração aqui pela palavra isso, fica mais fácil de eu fazer análise sintática e encontrar a função que falta, né? Então, isso é fundamental. O isso é o sujeito. Então, aqui seria número 1. E esta oração aqui, manter-se bem informado, seria uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vejamos agora o próximo exemplo. Ninguém tem certeza de que medidas de proteção aos usuários serão tomadas pelos provedores. Já vamos substituir a oração em negrito pela palavra isso. Ninguém tem certeza disso. Olha só o que acontece. Quem tem certeza? Ninguém. Ninguém é o sujeito. Sujeito simples. Predicado verbal. Tem certeza disso. Por que esse predicado verbal? Porque o núcleo dele é um verbo de ação. Ninguém tem o quê? Certeza. Este verbo de ação é transitivo direto. Qual é o seu objeto direto? A palavra certeza. Agora veja, a palavra certeza, ela é um nome, ela é um substantivo, que ela carrega uma ideia de ação, de estar certo, né? De acertar, de estar certo. Existem alguns verbos que são transitivos e por isso precisam de objeto direto, né? Só que esses verbos, depois, quando eles são transformados em substantivos, ou adjetivos, eles continuam precisando daquele objeto direto que eles tinham antes. Só que eu não posso mais chamar o seu complemento de objeto, porque objeto complementa verbo, então eu tenho que chamar de complemento nominal. Então, ninguém tem certeza? Certeza de quê? Resposta, disso. Eu vou dar uma dica que é assim, uma brincadeira, tá? Não é para levar muito a sério. Mas o que seria o complemento nominal? É uma espécie de objeto indireto de um nome, tá? Não é qualquer nome, não é qualquer substantivo ou adjetivo, é de um nome que veio de uma ação verbal. Nesse caso aqui, certeza vem de acertar, de estar certo, de acertar, tá? Quando essa palavra era um verbo, precisava de um objeto. Agora que ela virou um nome, ela continua precisando daquele complemento. Só que eu não posso mais chamar o seu complemento de objeto. Então eu tenho que chamar de complemento nominal. Então o que eu percebi aqui? A palavra disso está substituindo essa oração subordinada aqui. Essa oração subordinada tem a função de complemento nominal. Como que ela se chama? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Próximo período. Entender os mecanismos de seleção de consumidores é uma das metas de algumas plataformas digitais. Vamos substituir a oração em negrito pela palavra isso. Isso é uma das metas de algumas plataformas digitais.
O que está faltando? Ou melhor, essa oração que está em negrito é o sujeito da outra. É o sujeito que está faltando na outra. Como é que eu fiz isso? Como é que eu cheguei a essa conclusão? Substituindo pela palavra isso. Isso é o sujeito, então essa oração é o sujeito da outra. Como é que ela vai chamar? Oração subordinada substantiva subjetiva. Próximo período. O fato é que medidas de proteção aos usuários devem ser tomadas. Olha essa dica. Esta oração aqui, que não está em negrito, é a oração principal, certo? Porque eles identificaram a oração subordinada para você classificar. A oração principal termina com o verbo de ligação. Então tem uma dica preciosa aqui. Quando a oração principal termina com o verbo de ligação, a outra é predicativa. Por quê? Porque imediatamente após um verbo de ligação eu tenho um predicativo. Vamos checar? O fato é esse. O que eu percebo aqui? Ó? Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Esse está no lugar dessa oração. Essa oração aqui é predicativa. É o predicativo do sujeito que falta na oração principal. Então, essa é a dica. Se a última palavra da oração principal for um verbo de ligação, a próxima oração é subordinada substantiva predicativa. Próximo período, o importante é preservar a privacidade. Mesma coisa. A última palavra da oração principal, assim como essa, a última palavra da oração principal é um verbo de ligação, a outra é predicativa. Tem dúvida? Vejamos, o importante é isso. Pronto. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Esse isso está no lugar dessa oração. Essa oração tem a mesma função que este isso, que é de predicativo. Finalmente, último período, é necessário que cada um faça a sua parte. Perceba que o verbo de ligação não está aqui, no final, desculpe. Ele não está no final da oração, ele está no começo. Normalmente, quando a oração principal tem um verbo de ligação e um adjetivo, é bom, é importante que, é necessário que, nela vai faltar o sujeito. Veja, tem um verbo de ligação e uma característica, um predicativo, um adjetivo, que está se ligando a qual sujeito? Isso aqui não é verbo de ligação e predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito não dá uma característica para o sujeito? Cadê o sujeito que está aqui? Resposta: está na outra oração. Veja, isso é necessário. É necessário isso, inverte. Isso é necessário. Esse isso seria o sujeito que está faltando. Então, esta é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva.